O Supremo Tribunal Federal volta a tratar, depois de amanhã, de abusos cometidos pelo ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. A jurista e professora Carol Proner explica agora o que deve acontecer nesse julgamento de quinta-feira. Ao grupo de advogadas, advogados, professores que reagiram à farsa da Lava Jato, inclusive muito antes de que os detalhes sórdidos do conluio entre ex-juiz e procuradores de Curitiba fosse conhecido, nos perguntam o que opinamos a respeito do julgamento previsto para a próxima quinta-feira, dia 22 de abril. Normalmente a pergunta inclui uma ansiedade, uma desconfiança a respeito da possibilidade de anulação do que ficou conhecido como habeas corpus da suspeição, um julgamento já concluído pela segunda turma do STF e que declarou a parcialidade de Sérgio Moro quando atuou como juiz nos processos contra o ex-presidente Lula. Não é difícil explicar o que está em jogo para os que não são da área de direito. Se a decisão do pleno vale mais do que a da turma, o que exatamente significa o tema da prejudicialidade, enfim. Fato é que não tem sido simples explicar a diferença entre exceção de incompetência de juízo e exceção de suspeição. Mas, uma vez que logramos explicar com um pouquinho de esforço técnico, imediatamente passa a fazer todo o sentido. Não é difícil entender, finalmente, que qualquer ser humano tem como direito subjetivo, irrenunciável, fundamental, o direito a ser julgado por um juiz imparcial, equidistante entre as partes, desinteressado e que não tome lado. Esse entendimento decorre imediatamente do senso comum de justiça, que independe de toga, beca, diploma ou lição. Está no senso comum, que agora se manifesta, entre outras formas, nas pesquisas de intenção de votos que apontam o desejo de que justamente este que foi julgado, condenado e preso com intencionalidade e parcialidade venha a ser o próximo presidente da República. É interessante notar que, em semelhante proporção, o ex-juiz que se lançou no mundo da política ao aceitar ser ministro de Jair Bolsonaro recebe, nas mesmas pesquisas, o repúdio, a rejeição de parcela significativa daqueles que um dia o apoiaram. E não encontra defensores no mundo do direito, sendo também cada vez mais raro encontrar apelos de defesa da Lava Jato, inclusive na mídia. O que digo aos meus amigos que me perguntam a respeito do julgamento desta quinta-feira é que não teremos reviravolta. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. Não pode ir contra a sua própria decisão, em sede liminar, que por 4-1 decidiu que o habeas corpus da suspeição não perdeu o objeto. Não pode ir contra a decisão da turma como se fosse instância de apelação, mas essencialmente não pode ir contra a regra expressa no Código Penal quanto à prevalência da suspeição sobre a incompetência. Mais ainda, quando a incompetência informada, quer dizer, o juiz sabia que era incompetente e mesmo assim continuou julgando, é parte da suspeição do ex-magistrado. O fim desse julgamento, que libera definitivamente os direitos civis e políticos de Lula ao tempo em que estabiliza a posição do STF contra a farsa da Lava Jato, representará o começo de um novo tempo para o sistema de justiça brasileiro, livre do tropeço monumental que foi essa operação de suposto combate à corrupção. E então entraremos em outras fases, inclusive a da imperativa responsabilização. Mas esse é um tema para outra conversa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.